posturas progressistas contra alguma coisa. E esse contra, de fato, virou uma guerra. E esta guerra era tudo que a direita e a ultradireita e a extrema-direita queria, porque é onde eles se dão bem, né? Então, e deu no que deu, né? Hoje em dia a gente tem esse senhor aí como nosso presidente. E outro objeto dessa guerra foi a determinação da prisão do apresentador e humorista Danilo Gentili, que protagonizou ali, eu não vou aqui retomar os fatos, enfim, agressões verbais e a deputada Maria do Rosário, e foi decretada a prisão dele por 6 meses e alguns dias e tal. Cabe recurso, vai recorrer em liberdade e tudo mais. Eu acho que você pode ser um pouco espertinho de entender os fatos, de analisar o porquê que ele foi preso. Será que foi só por conta da Maria do Rosário mesmo? Ou foi o desrespeito que ele teve às instituições de juristas aqui no Brasil ao rasgar a notificação que ele teve da intimação e colocar, desculpa o palavreado, mas colocar os picotes de papel no saco, entendeu? Foi muito grave o que ele fez e ele é um cara condenado, né, Marcelo? O fato é, tenha feito ela qualquer coisa, tenha ela o passado que tiver, o fato é isolado, a justiça analisa um fato isolado, uma denúncia a partir, um fato a partir de uma denúncia, e ele foi condenado. Cara, agora tá uma discussão muito séria sobre liberdade de expressão, né? Eu acho, cara, que a liberdade de expressão realmente tem que ser defendida e tem que ser analisado se ele cometeu um crime, né? Eu não sou advogado, não vou entrar na discussão se ele cometeu um crime ou não, e alguém tem que dizer se ele cometeu um crime. Mas é o presidente da República? Não, tem que dizer? Não mesmo. Porque aí vem o presidente Jair Bolsonaro, também no Twitter, e diz que se solidariza com o apresentador e comediante Danilo Gentili ao exercer seu direito de livre expressão e sua profissão, da qual, por vezes, ele mesmo, Jair Bolsonaro, é alvo, mas compreende que são piadas e faz parte do jogo. Não só ele, eu tava vendo aqui, os filhos também estão dizendo a mesma coisa. Também fui vítima das piadas do Danilo Gentili. Mentira, né? Nunca vi o Danilo Gentili fazendo piada de nenhum deles, né? Danilo Gentili escolhe bem quem são as vítimas das piadas dele. Piadas sem graça, todas elas são todas bem sem graça, né? O Danilo Gentili não tem a menor graça. Faz tempo que ele, acho que ele nunca teve graça, mas... cara, e assim, precisava alguém dizer, né? Um advogado de verdade, um jurista, dizer, olha, não, realmente aqui ele cometeu um crime. Quando ele rasga essa intimação, ou sei lá o que ele recebeu da Câmara dos Deputados, isso foi um crime. E aí, tudo bem. E aí ele tem que ser julgado e condenado por esse crime. Agora, ele falar as bobagens que ele fala, cara, aí é questão de, né, deixa o Danilo Gentili falar, porque ele é um cara sem graça, um cara, né, ele pega, até a semana agora ele fez piada com a Sâmia, né, falando que ela é gorda, e puxa, vai lá a Sâmia e responde o Danilo Gentili, falando, suas piadas da 5ª série. Cara, para de perder tempo respondendo, moleque, é um moleque bobo, sem graça, tem... Agora, se nesse caso da Maria do Rosário, se realmente foi um crime, alguém tem que analisar isso juridicamente, e se foi realmente um crime, ele tem que pagar pelo crime dele, né? Ele não é inimputável e não é o presidente da República que vai dizer isso, né? Exatamente. Não é só porque ele é do time do presidente da República que ele é inimputável, né? Ele não está acima da lei só porque ele é do time do presidente. Eu também não sou advogado, não manjo nada de lei, mas o fato é que eu não acho que é humor chamar uma pessoa de falsa, cínica, nojenta e quando recebe uma notificação dizer que ela, tampando os dedos sobre o nome deputada, é uma puta. Então eu acho que existe algum fundamento na condenação, enfim. O que a gente deve discutir aqui é o fato do Jair Bolsonaro sair em defesa do cara. É isso que é duro de aguentar. E assim, a gente... Tudo bem, a gente vai manter né, tá tentando manter o respeito, mas é justamente nesse momento, quando o próprio falta com o respeito, que a gente vê até onde ele pode chegar, entendeu? Então, quer dizer assim, né, tem tantos assuntos sérios para se tratar, e ele continua tweetando, cara. Ele continua se metendo num monte de bobagem pelo Twitter. É inacreditável como ele não para e não aprende. Então vamos lá, quando ele para tratar de um assunto sério, ele pega e tira o ministro Vélez Rodrigues, o gringo, e coloca o Abraão no lugar. Aí começa o primeiro problema, né? Era tão mais fácil falar Ricardo Vélez, né? Porque Abraham Weintraub.
vai ferrar com a gente, né? Vai ferrar com a gente e ele vai ferrar com a educação brasileira. Ainda bem que ele gosta de ser chamado de Abraão, né? Porque é mais fácil. Cara, colocar o Abraão como ministro da educação não fez o menor sentido para ninguém. Não agradou militares. Eu vou falar. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Manda ver, vai lá. Cara, agora eu vou fazer o cruz aqui, tá? Eu tenho tentado nesses 100 dias de Opposecast ser um cara mais, né, brando, mas agora não dá. A cabeça do Bolsonaro precisava ser estudada. Pela NASA, já que ele adora os Estados Unidos. Pela NASA. Sabe a foto do buraco negro que conseguiram ontem fotografar e mostrar? Deve ser mais ou menos parecida com aquilo, porque é exatamente o que o Dalu estava falando. Ele teve a grande chance em 100 dias de dar uma bola dentro, de fazer uma coisa certa, agradar ou os militares, ou o parlamento, ou os técnicos. Ele teve a chance, ele podia fazer alguma coisa certa e não fez. Ele não fez nada certo. Ele conseguiu colocar um cara pior do que o Ricardo Vélez. Ele colocou um cara lá que não é educador, que não tem experiência nenhuma, que mais uma vez a única credencial que tem é ter alguma ligação com Olavo de Carvalho. O cara é um economista, ex-braço direito do Onyx Lorenzoni, que era, no governo de transição, responsável pela reforma da Previdência e que não fez certo, e agora é ministro da Educação. O cara tem frases absurdas de sua autoria. Vamos para uma delas, fala do crack. Segundo o cara, quem introduziu o crack no Brasil foram os comunistas. Outra frase do cara: os comunistas são donos de todas as emissoras de televisão do Brasil. Ou seja, até o Marcelo lá da Rede TV é comunista. É comunista. Ou seja, ele que fica falando que ele vai ser o dono da Fox News no Brasil, que fica lá puxando o saco do Bolsonaro e tudo mais. Dançou, negão. Você é comunista. Família Marinho, comunista. E essa daqui, ó. A gente vai pacificar o MEC. E como funciona a paz? A gente está decretando a partir de agora que o MEC tem um rumo e uma direção. Quem não estiver satisfeito com ela, avise, porque vai ser tirada. Posso ter posições diferentes que a do presidente Jair Bolsonaro, mas eu tenho só duas alternativas: ou obedeço ou saio fora. Isso não quer dizer que somos autoritários. Não, o cara cara, ele é um esquizofrênico. Não, tem um áudio do cara há um ano atrás, um ano e pouco atrás, quando não era governo, lógico, falando da reforma da Previdência, da reforma do Temer, totalmente contra a reforma da Previdência. Agora, ele é governo, ele é a favor da reforma da Previdência, sendo que a reforma do Bolsonaro é muito mais dura do que a reforma do Temer. Então, assim, o que tem na cabeça do presidente? Por que colocar esse cara? Pra quê? Se ele teve a chance de consertar a grande burrada que foi colocar o Ricardo Vélez. E Ricardo Vélez é esse que foi traído pelo próprio astrólogo, né? O astrólogo da Virgínia, no frigir dos ovos, tirou da reta. Derrubou. Usando uma palavra que ele gosta tanto, tirou o cu da reta, né? Porque chegou e falou: opa, vão queimar o cara? Não tem nada a ver com esse cara, não. Eu só conheço ele por causa dos livros dele. Não tem nada a ver com ele. Vou ficar feliz quando ele sair do ministério. E aí, deu uma de Pôncio Pilatos. Lavou as mãos e caiu fora. Ou seja, Bolsonaro foi e agradou o cara, colocou um cara que é ex-aluno. Aí o Abraão falou: não tem nada a ver com o Olavão, não. Eu fiz o curso dele, mas não terminei, nem o diploma eu tenho, mas não sigo ele. Assim como não tem o diploma de doutor que o Bolsonaro falou que ele tinha. Já foi retificado. E ele... então, quer dizer, aquelas imagens daquela palestra que ele deu sobre como combater o marxismo cultural usando uma metodologia baseada nas ideias do Olavo de Carvalho, é o quê? Tudo aquilo é fake? O vídeo que eu vi é fake, onde ele fala que para você combater os comunistas nas redes sociais ou em qualquer tipo de discussão, basta você falar meia dúzia de xingamentos. Mas segundo ele, olha só, mais uma aspas aqui: estamos abertos ao diálogo, a gente vai escutar as posições mesmo se tiver posições ideológicas diferentes. A gente veio aqui para pacificar, então quem quiser continuar essa guerra está fora, não tem segundo aviso. Ou seja, não tem pacificação, tem exclusão. Não, cara, ele falou porque se o aluno agredir o professor, a gente faz o que for preciso, a gente faz o BO, chama a polícia, corta a Bolsa Família. Ou seja, ele já está dizendo
que se o aluno agredir, ele já radicaliza dizendo que se agredir o professor é porque é pobre, é porque recebe Bolsa Família. E aí pune a família inteira. O aluno agride o professor e a família inteira é punida. Perde Bolsa Família, todo mundo dança. Tira a tutela dos pais. Cara... Mas jogar com o Bolsa Família é uma sacada desse governo, né? Chantagem o tempo inteiro. Aliás, vamos só fazer um adendo aqui no Opposicast, porque é o seguinte: Fernando Haddad, ex-candidato à presidência da República, que foi derrotado pelo Jair Bolsonaro. Na hora que você tava quase indo bem, você fez uma merda, velho, que mostra o quão perdidos estamos se a gente for depender de políticos como você. Eu votei em você, inclusive, viu, Fernando Haddad? Só pra que fique claro aqui. Eu também. Todos nós. Agora, o Fernando Haddad, nesta quinta-feira, dia 11 de abril, resgatou um tweet, eu só tô falando isso por causa do Bolsa Família, tá? Do Jair Bolsonaro, feito em 2010. Quando o Jair Bolsonaro chama o Bolsa Família de Bolsa Farelo, que aquilo iria manter a turma do PT no poder. E na quarta-feira, dia 10, foi anunciado, não sei se quarta-feira, dia 10 ou hoje mesmo, dia 11, é tanta coisa acontecendo que já nem sei mais o dia. O Jair Bolsonaro declarou lá, assinou que o Bolsa Família vai ter 13º salário. E aí o Fernando Haddad vem e tuita em cima desse tweet lá de 2010 do Jair Bolsonaro, dizendo que será que o Bolsa Farelo, fazendo referência à citação do Jair Bolsonaro, vai reverter a sua situação no Nordeste? Lembrando que você não reajustou o benefício nem pela inflação e seu governo ofende os nordestinos a todo instante. O que o Fernando Haddad faz? Ele faz uma denúncia, entre aspas, de que é uma ação populista do governo Jair Bolsonaro, que ele está tentando comprar a simpatia dos beneficiários do Bolsa Família, que são grandes críticos, inclusive, do seu governo, assim como, teoricamente, teria feito Dilma em 2010, os governos do PT. Até aí, o Fernando Haddad podia ter ficado quieto, eu acho. Porque, assim, pode ser o que for, mas se é um benefício para o beneficiário do Bolsa Família, para quem recebe o Bolsa Família, deixa passar, sabe? Não, tem tanta coisa para se criticar nesse governo que você não precisa entrar nessa. Agora, vem o Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, o Carluxo, e faz o seguinte comentário: chora, marmita. O Fernando Haddad, embaixo, comete, eu acho que um dos maiores erros públicos dele, que é falar: priminho tá bem, fazendo uma referência ao primo do Carlos Bolsonaro, que tem muita gente que ventila que o Carlos Bolsonaro é homossexual e vive com o primo e tudo mais. Fernando Haddad, não é assim que se faz política. Não é com esse tipo de, entre aspas, agressão baixa, barata, que se faz política. Então, falou besteira, devia ter ficado quieto da primeira vez, principalmente da segunda, mostrou inclusive uma face preconceituosa que é desnecessária para qualquer pessoa que quer argumentar com elevado padrão contra esses caras que jogam o nosso padrão lá embaixo. Se nivelou por baixo, foi mal pra caramba e deu arma pros caras atirarem. Foi péssimo. Ele que inclusive foi ministro da Educação, não foi? Exatamente. Pisou na bola terrivelmente dessa vez. Ele realmente perdeu a chance de ficar calado. É outro negócio. É a mesma coisa que a gente fala sempre, por exemplo, do Paulo Guedes, que teve aquele chilique lá na CCJ, por mais que ele tenha sido provocado. Cara, se você vai cair no jogo, sabe, dos inimigos, entre aspas, dos seus oponentes, não vai pro Twitter, cara. Fica fora do Twitter, fica fora do Facebook, entendeu? Não caia nessa, sabe? Não desfaça a imagem que a gente tem de você. Eu espero que você se retrate. Tá difícil, cara, tá difícil. Agora, só pra finalizar o assunto do MEC aqui, depois desse meu adendo, a gente quer falar de uma questão técnica. A gente já fez algumas críticas ao Abraão, críticas à fala dele, à postura, enfim. Mas a gente quer trazer uma questão técnica aqui. O Ministério da Educação passou por tanta bagunça nos 3 primeiros meses de governo que o que ele precisa agora é de um pouco de orientação, é de um pouco de clareza de decisões
é de muita técnica e esse governo